Oi pessoal, então como vão? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo porque realmente minha vida estava uma loucura, minha casa ainda continua um caos, mas a pedidos estou aqui gravando mais um vídeo. Então, hoje vamos falar sobre o pretérito perfeito. Então, o que é importante falar sobre o pretérito perfeito é que são ações que foram concluídas e que dão a ideia de que só foram uma vez. Tudo bem? E muitas vezes eu posso vir com algumas expressões de tempo, por exemplo, ontem, na semana passada, na festa de fulano ou no casamento de cicrano, não sei. Então, sempre que eu tiver um tempo determinado, no ano passado, no mês passado, sempre que eu tiver um tempo que ele é determinado, eu vou ter que usar esse tempo. Por exemplo, na semana passada, eu fui ao Brasil, por exemplo. Tudo bem? Então, aí nesse caso, eu vou dizer fui, porque eu tenho aqui na semana passada que me indica quando exatamente aconteceu. Então, quando eu tenho esse uso, quando eu sei exatamente quando aconteceu, ou me dá uma ideia de que foi uma única vez no passado, então eu vou usar esse tempo, tudo bem? Pois é, como minha casa está uma bagunça, eu não encontrei meu apagador, então vou usar o meu outro apagador chique novamente. Então, vamos começar com os verbos que são regulares, que são terminados em AR, tá bem? Então, aí eu tenho aqui, por exemplo, o verbo trabalhar. Então, os verbos que eles são terminados em AR, eu vou ter que usar as seguintes terminações. Ei, ou, amos, ou aram. Então, se eu tenho que trabalhar, seria eu trabalhei. Eu trabalhei. Você, ele, ela trabalhou. Nós trabalhamos. Eles trabalharam. Então, isso vai valer, essa mesma terminação vai valer para todos os verbos que são terminados em AR, que são regulares. Por exemplo, cantar. Eu cantei, você cantou, nós cantamos, eles cantaram. Andar, caminhar. Todos esses vou utilizar essa mesma terminação, tudo bem? Então, para os verbos que são terminados em ER, então preste atenção, porque muitas pessoas confundem muito com os verbos que são terminados em R. Então, vou colocar um do lado do outro. Mas primeiro, vamos ver aqui os verbos que são terminados em R, depois vamos comparar com os que são terminados em R. Por exemplo, o verbo comer. Então, para o verbo comer, eu tenho aqui ER, ele é um verbo regular. Então, eu vou usar aqui as terminações I, eu, emos, eram. Observem que aqui, para eu comi, por exemplo, eu vou ter a mesma terminação do verbo terminado em R, que vamos ver, que é o I. Mas para todas as outras, observem que vai prevalecer a letra E. Então, você comeu, nós comemos, eles comeram. Mas aí o que acontece? Antes da gente ir para os verbos que são terminados em R, queria também aqui enfatizar o verbo dar. Porque o verbo dar, ele é irregular. Então, o que acontece? Ele começa se comportando como um verbo terminado em AR, que é da conjugação dele, mas depois ele tem as mesmas terminações do verbo terminado em ER. Por exemplo, eu digo aqui, eu dei, porque os verbos terminados em AR, para eu é ei.
Mas todas as outras conjugações a partir de você vai se comportar como verbo terminado em ER. Por exemplo, você deu. Nós demos. E eles deram. Então, observem isso, que aqui ele vai se comportar como primeira pessoa, mas todos eles aqui vão se comportar como se fosse, na primeira pessoa vai ser como um AR, mas todas as outras vai ser como se fosse verbo terminado em ER. Tudo bem? Então, deem uma atenção especial também para o verbo dar. Aí, o que acontece? Para os verbos terminados em ER, por que as pessoas muitas vezes confundem os verbos que são terminados em ER e R? Veja só, porque, por exemplo, o verbo dormir, que ele é um verbo regular. Então, as terminações vão ser assim: i, iu, imos, iram. Então, vejam só, uma coisa muito importante. Se os verbos que são terminados em ER vai prevalecer o E, para o verbo terminado em IR vai prevalecer o I. Na primeira conjugação vai ser igual, mas todas as outras aqui vão mudar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu dormi. Você dormiu. Nós dormimos. Vocês, eles, elas dormiram. Outra coisa também muito importante é que para as pessoas que falam espanhol, que são hispanofalantes, preste atenção que eu não vou acentuar aqui as minhas palavras quando elas terminam em I, porque quando termina em I, naturalmente essa sílaba já é mais forte, então não preciso de colocar acento, tudo bem? Então, esses aqui são quanto aos verbos regulares e enfatizei também um pouquinho o verbo dar, que ele é irregular. Então, vamos ver outros verbinhos que são muito comuns, que são os verbos que são irregulares, tá? Então, lembrando que o verbo ser e o verbo ir, ele vai ser igual. Então, veja só, eu tenho aqui fui, foi, fomos e foram. Então, é igual para o verbo ser e ir. Tá? Mas aí qual vai ser a diferença? Vai ser a minha pergunta. Por exemplo, quando eu uso o verbo ser, a minha pergunta é: o que você, ele, ela, eu, foi, eu fui. Então, eu posso responder aqui: eu fui criança. Tá? E o verbo ir, a pergunta para o verbo ir vai ser diferente, vai ser assim: aonde? Ou pode ser também para onde? Você foi. Tá? Então, para este caso, a minha resposta vai ser: eu fui ao cinema. Aí depende, porque veja só, se a minha pergunta é aonde, esse A aqui da minha pergunta vai para a minha resposta. Então, eu fui ao cinema. Mas se aí a pergunta for para onde você foi, esse para tem que estar na minha resposta. Então, por exemplo, eu fui para o Brasil, eu fui para a praia. Então, aí vai depender, tudo bem? Então, esse aqui seria o verbo ser e o verbo ir, que a conjugação ela é exatamente igual, mas aí eu vou entender de acordo com o contexto, respondendo a minha pergunta. Então, tem outros dois verbos também que são super parecidos na conjugação, que é o verbo ter e o verbo estar. Então, vou colocar até os dois aqui, um do lado do outro, porque eles são muito parecidos. Então, eu tenho aqui ter, estar. Então, eu tenho aqui eu
tive. Então, neste caso aqui vai ser eu estive. Você teve. Então, você esteve. Tudo bem? Nós tivemos. Nós estivemos. Passou. Eles tiveram. Eles estiveram. Então, preste atenção que a conjugação vai ser a mesma no final. Vai se comportar da mesma maneira. Então, aqui eu tenho tive e estive, né? É somente acrescentar o es no começo e aí vai ser igual. Tudo bem? Então, tem outro verbo, eu vou apagar aqui só este lado, que é o verbo fazer, que ele vai ter na raiz dele a conjugação parecida com tive e estive, tá? Não a conjugação, mas só que vai ter as mesmas vogais. Verbo fazer. Então, ó, eu tenho aqui eu. Aí eu não tenho aqui a letra I na raiz, eu tenho a letra E, tenho a letra I, tenho a letra I. Então, a mesma coisa aqui vai ser o verbo fazer. Eu fiz. Que eu vou manter aqui o I da mesma raiz. Você fez. Nós fizemos. Eles fizeram. Bem? Então, aí, observem aqui que eu vou manter as mesmas vogais da raiz dos verbos ter e do verbo fazer. Tudo bem? Então, para continuar aqui, sei que o vídeo já está um pouquinho longo, porque o pretérito perfeito ele é um pouco longo. Mas vamos lá, vamos continuar. Também temos outro verbo que ele é irregular, que ele é muito utilizado, que é o verbo poder. Então, vejam só, o verbo poder vai ser assim. Pude, pôde, puderam, pudemos, perdão, puderam. Então, vejam só, eu tenho aqui pude, olha aqui que eu repito pude, tudo bem? Mas aqui como é plural, nós pudemos, eles puderam. Aí, para você, o presente é você pode, tá? Que é o presente. Para passar para o pretérito, eu coloco apenas o acento. Então, aí eu já mudei o tempo verbal, tá bem? Outros dois verbos que eles são interessantes também de trabalhar são os verbos querer e saber. Aí vejam só que aqui eu repito, quis, 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 quis. Aí a mesma coisa aqui, soube, 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 soube. Então eu tenho aqui eu quis, você, ele quis. Aí tenho aqui nós quisemos, eles quiseram. Aí aqui vai ser também muito parecido. Olha aqui, eu soube, você, ele soube, nós soubemos e eles souberam. Tudo bem? Então são algumas dicas para que vocês já não se confundam mais. E eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas espero que seja útil para vocês. Até logo!